Deus seja louvado por esse momento. Amém? E tudo que o Senhor tem feito. Estamos chegando aqui a uns dias aí, no fim de mais um ano. Vamos receber o ano de 2026, a expectativa como presente. E quando nós mudamos de data, a nosso aniversário, é mais um desafio, uma outra etapa de vida, não é isso? E 2026, da mesma forma, é um desafio no qual nós não sabemos o que adivinha e o que nós vamos enfrentar. Mas o Senhor é conosco, assim a palavra nos dá todo um suporte e garantia que Ele é conosco. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 8. Último culto da família, uma palavra ministrada para a família, que o culto é do Senhor, e o culto, mesmo que depois você receba a bênção, ele continua, que é você que dá continuidade à sua adoração ao Senhor, no seu dia a dia. Mas o Senhor preparou esse ambiente, esse local, para que nós possamos estar reunidos aqui, adorando Ele, no nome do Senhor, ouvir assim uma palavra. E a palavra do Senhor diz assim, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 8, ou versículo, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca diligência até a achar. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar. Muito interessante essa passagem, um versículo pequeno, mas com uma grandeza, um aprendizado muito grande sobre a vida de uma mulher que ela ganha 10 dracmas, um presente, uma dracma que vale naquela época, que valia a um dia de trabalho. Então era um dote, foi dado pelo pai para assim presenciar para o seu casamento, dar uma garantia de fato para ela. E nós lemos aqui, hoje é um culto assim, com a palavra voltada para a família, e nessa noite quero eu assim, diante dessa dracma perdida, e dizer o que você tem perdido dentro da sua casa. A Bíblia não relata como essa mulher perdeu essa dracma, mas eu quero entender que houve um descuido da sua parte, porque diligentemente diz a palavra que cuidadosamente ela procurou essa dracma. Então eu quero entender, lá como nós lemos, que ela busca diligentemente, busca de forma cuidadosa. Eu quero acreditar que de forma com descuido da sua parte, ela perde essa dracma. Amém? Então, já que você deu amém, está entendendo, vamos dar assim o que Deus colocou ao meu coração para compartilhar. Deus, no momento que ela perde essa dracma, Deus, no momento que ela perde algum valor muito grande na sua vida, ela decide encontrar o que foi perdido. Essa mulher, de maneira nenhuma, ela tem a sua consciência de fato que ela perdeu essa dracma. E a minha pergunta é nessa noite, o que você, no decorrer desse ano todo, já que nós estamos no último mês desse ano, o que você tem perdido dentro do seu lar? O respeito, aonde havia um respeito, perdeu o amor, aonde tinha o amor, perdeu a comunhão um para com o outro, a honra que é devida um para com o outro, e nós aprendemos nessa manhã
o princípio da honra na família. E eu quero assim dizer que ouvimos muito que os filhos têm que honrar os seus pais, isso está escrito na palavra, sim, mas também os pais é necessário que também honre os seus filhos. E eu entendo aqui que quando essa mulher perde, o que você perdeu dentro de casa, pai, mãe, a honra da palavra mansa para com os seus filhos, para que eles possam olhar para você e também, de fato, honrar a tua vida com todo um respeito que é devido. E talvez perdeu hoje. Perdeu esse carinho, perdeu esse amor de palavra um para com o outro, porque quando nós entendemos que a honra tem que ser multa um para com o outro, porque dentro de um lar eu quero entender que todos são iguais. Sabendo que cada um tem suas funções, como pai, como mãe, de responsabilidade dentro do seu lar. Sabendo que o filho também tem a sua função dentro de um lar. Mas eu falo de forma igual, como o Senhor olha no seu amor, ágape, um para com o outro. E o nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus que traz, nós cantamos e louvar, a existência, as coisas que não existem. Essa mulher, ela perde essa dracma dentro de casa, mas não perde a sua casa. Ela perde uma moeda dentro do seu lar, mas não perde a sua casa. Mas como nós lemos aqui, essa mulher, ela vai em busca daquilo que foi perdido, ela vai em contra, mas ela precisa empregar o quê? Força, disposição, ter uma atitude. Ela não quer ficar procrastinada naquilo que ela perdeu. Procrastinação para ela não existe. Ficar de braços cruzados na perda de um valor, para ela isso não estava na sua agenda. De ficar sentada chorando, reclamando no valor que perdeu dentro da sua casa. Essa mulher me ensina que é necessário perseverar em busca daquilo que perdeu. Não ficar sentado, passando o ano, como nós já estamos com alguns dias para passar. E saber o que vai acontecer. Não, essa mulher, ela entendeu que não era para deixar para amanhã, mas sim a atitude dela tinha que ser o hoje. E ela toma essa atitude. A primeira coisa que essa mulher faz é acender a candeia. O que eu quero falar nessa noite aqui é que nós dependemos da palavra de Deus para tudo. A palavra de Deus, ela tem poder, acender a candeia, como diz lá no Salmo 119, verso 105, que diz que é o que para a nossa vida? O que é para os nossos pés? O que a palavra representa para os nossos pés? Lâmpada para os meus pés, está falando para os meus pés, está falando para os seus pés, é a tua palavra. O salmista chega a dizer que cada passo que eu dou, ela ilumina. Olha bem, entenda, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é que vai iluminar todo o meu caminho, cada passo que eu dou, que está escrito no original, ilumina a cada passo que eu dou. Então, cada atitude que eu tenha na minha vida, a palavra de Deus, ela tem que estar, tem que fazer notória, tem que ser ela dentro do meu lar, para que Deus realmente mostre para a minha pessoa aquilo que eu perdi. Ilumina, revela, porque quando há a palavra, a revelação da parte de Deus genuína e nos mostra o que nós perdemos. Ela estava o quê? Um momento de escuridão. Se ela perde, ela busca, ela o quê? Não estava enxergando. E a palavra nos ilumina, faz com que os nossos olhos espirituais nos faz enxergar o que nós perdemos dentro do nosso lar. Não é redundância, mas é que para que você nessa noite faça uma pequena ou grande reflexão, que você examina como está o seu lar, para que o Senhor no ano de 2026 mude. Amém? Quem quer vitória dentro do lar? Quem quer restauração? Quem quer ver o anticaído liberto?
Busque na palavra. Ela tem poder. E o interessante é que, por que a palavra tem poder? O Senhor chega para um profeta lá, no livro de Ezequiel, capítulo 37, não falo memória, o vale de ossos secos. Você já leu, já debruçou? Vale de ossos secos. Sequíssimo, fala que está muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. Sequíssimos. O vale de ossos secos. Aqueles vales tiveram vida. Sorriram, choraram, se alegraram. Ué, não é vale? Leva o profeta lá, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta estava onde? No meio de um vale que estava o quê? Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eis que era muitíssimo numeroso, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderá Deus restaurar a tua casa? Poderá Deus entrar no seu lar e bradar dentro do seu lar? Olha como é que a palavra de Deus tem poder. Poderão viver esses ossos? Eu disse, o profeta falando: Senhor Jeová, Deus meu, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre o quê? Aonde não tem vida? É vale. Profetiza então sobre o quê? Esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. É tantas vozes que você tem ouvido, mas é necessário você ouvir a voz do Senhor. Acenda a candeia, é luz. Quantas famílias estão andando para lá e para cá, porque não tem mais a palavra dentro de casa, não tem mais um tempo de qualidade dentro do lar, não dão mais o primeiro lugar ao Senhor, não convida o Senhor, e quando convida, agora não, agora sou eu que estou aqui. Por exemplo, Delci, o cabeça do lar, vou colocar eu na primeira pessoa para você entender. Ó, Deise, o Senhor agora dá um tempinho, sou eu que mando aqui. Não, quando eu convido, eu quero entender que eu e Deise, Daniel, Samuel, Gabriel, passamos a viver dependendo da palavra de Deus, que ela tem poder. No livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, diz algo tão poderoso que nós sempre mencionamos aqui nas nossas orações. Portanto, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, ou o quê? Então Deus conhece o seu lar, Deus conhece os seus filhos, Deus sonda no seu lar, mas Ele quer fazer presente em toda a área do seu lar. Entenda isso, esse é o nosso Deus, que o projeto dele é a família. E Ele quer que sua família seja bem sucedida nessa terra. Assim como Josué, depois que o Senhor levanta Josué, olha, Moisés, meu servo é morto. Então, José, serei contigo, assim como fui com meu servo Moisés. Aí depois o Senhor dá várias orientações para ele, uma dessas: olha, medita nessa lei, de dia e de noite, tá? Para que você vá bem, para que você ministre. Mas lá no final de Josué, quando ele reúne o povo e traz já na terra prometida, depois de muitas vitórias, depois de enfrentar muitos embates, ele diz para o povo, para que o povo abra mão de tudo aquilo que os seus pais antepassados adoraram outros deuses, e ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem que estar nos nossos lábios. O mundo espiritual precisa ouvir. A esfera espiritual precisa ouvir, querido irmão: eu e minha casa serviremos o Senhor. Se alguém da tua casa não serve, você está o quê? Profetizando. O vale de ossos secos não tinha vida. Ah, pastor, eu tenho um irmão lá, uma irmã, eu tenho um esposo, eu tenho uma esposa. Ele anda, ele fala, mas quem sabe por dentro ele está sequíssimo.
precisando ouvir a palavra que aviva, a palavra que liberta, a palavra que habita e a palavra que transforma a vida. Essa mulher, a primeira coisa que ela faz, acende a candeia. Interessante que eu, em casa estudando, eu botei no último tópico. A última, eu vou falar 6 coisas, eu botei acende a candeia, porque no escuro é difícil, no escuro espiritual é difícil achar sem ajuda da palavra. É guerra espiritual. Você está vendo o teu esposo do lado, né, Augusto? Mas a guerra é espiritual. Você está enxergando, mas não está enxergando no lado espiritual. E é difícil encontrar algo no escuro. Quem sabe você está vivendo uma solidão, uma mágoa, um passado. Está enfrentando esse dia a dia, não consegue abrir mão. Da traição é preciso ter a luz. Jesus, ele fala, João 8,12, que ele é a luz que vê ao mundo. De ligar para mim? Porque quando nós falamos, o ar entra aqui, dá aquela... Então, nessa noite que você, amado irmão, traga para a sua vida e família a luz, Jesus, a palavra. Como eu estou falando que a palavra tem poder, o mundo foi feito, Jesus falou assim, Deus falou assim, haja o quê? Haja através do quê? Da palavra. E quando ele pai, um certo amigo Jesus, quando esteve na terra, um certo amigo dele fica doente, falece, morre, acabou. E Jesus fica uns 4 dias, recebe o recado, passa-se 4 dias, ele chega nessa cidade, uma das suas irmãs, amiga também dele, desse morto chamado Lázaro, chega para ele, Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não tivesse morrido. Jesus quieto, vai lá, mas algo que me chama a atenção, que Lázaro estava já morto, em volta com muitas coisas, lá no sepulcro, Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora. A palavra tem poder. Como Lázaro saiu? Porque ouviu a palavra de quem? De Deus. Sai para fora. O Senhor tirou Lázaro da eternidade, Augusto, e trouxe de novo. Entenda isso. Já estava morto. Aonde estava o seu corpo? A alma, o espírito. Então Lázaro volta, sai. A palavra tem poder. A palavra tem poder e ela acende a candeia. Ela acende a candeia porque ela perdeu algo de valor dentro da sua casa. Eu quero entender que sentar, chamar a família de novo, vamos começar a fazer o nosso culto no lar. Isso não é jargão. Nós vamos fazer o nosso devocional entre marido e mulher. Não, isso não está fora já do padrão. Reunir os filhos. É difícil, mas quando você começa aos poucos, a palavra é que vai fazer efeito no coração. Apenas ela tomou uma atitude. Apenas ela não queria ficar com as 9 dracmas. Ela queria as 10, porque ela recebe 10 e 10. Para o Senhor é totalidade. Você nasceu zerado, você cresceu, você noivou, depois você casou. Deus te deu algo profundo, completo na sua vida para que você construa a sua família. Hoje você tem filhos, ou seja, Deus te deu a totalidade, mas o inimigo da nossa alma sempre vai lutar contra a tua família, entenda isso. Sempre vai lutar contra a minha família. E essa mulher me ensina que ela perde uma dracma. Ela mostra para mim que ela era o quê? Uma posição dentro do seu lar, como uma mulher que ora, como uma mulher que jejua, como uma mulher que busca uma solução para dentro do seu lar. Uma mulher que quer resposta. A palavra nos dá resposta. A palavra nos dá situações que nos mostram que Deus pode todas as coisas. E acende a candeia e varre a casa. A casa estava suja, cheia de lixo. Difícil achar dentro de casa. Às vezes nós queremos promover mudança nas pessoas dentro do lar. Vou falar sempre de mim.
Eu quero que Deise muda, Samuel, Gabriel, interessante, tudo El muda. Tudo profeta, né? Deus é meu juiz, Daniel, Samuel, Deus conosco, e Gabriel, mensageiro de Deus. Isso é bom. Deus, se não tem significado, eu sei que minha mãe arrumou, mas me deu significado. A Deise, o sobrenome dela é providência. Graças a Deus, foi uma providência de Deus na minha vida, como eu sou agraciado por Deus. Mas às vezes eu quero que ela mude, mas eu não quero mudar. Como eu vou promover mudança dentro do meu lar? A mudança tem que começar por mim. Essa mulher me mostra que ela abre mão de tudo, ela se humilha para buscar a sua dracma perdida. O que ela se humilhou? Ela teve que varrer a casa, ela teve que tirar algumas coisas dentro do seu lar, tirar a cama do lugar, varrer, teve que empregar esforço, se dedicar. Eu quero fazer uma colocação aqui, essa aliança aqui, interessante. Eu perdi ela. Aí eu perdi essa aliança, como eu estou magrinho, devido a... Eu estou com diabetes. Descobri aí, estou com diabetes. Como a médica falou lá, tu está com diabetes. Falei, diabetes. Aí desafiei ela, mas vou ser curado. Ela falou assim para mim, não, até para onde você for, você vai levar ela. Falei, mas aonde eu vou não vai ter mais doença. Eu estava com 291 de diabetes, quando cheguei lá ficou assustada, tudo alto, hoje eu estou com 101, eu falei para ela, vou abaixar, porque o meu Deus, Ele pode, é um desafio, aí tem que abrir mão de tudo, tá? Abrir mão do açúcar, abrir mão disso aqui, e graças a Deus, foi uma luta, foi um desafio, interessante, foi um desafio para essa mulher, ela buscar o que ela perdeu. Sempre desafio para nós. Imagine se ela senta, que isso, a casa é continuar suja, a dracma é continuar perdida, e eu perdi essa aliança. Aí perdi a aliança, até o Gilson Falcão, que nome bonito, forte. Eu estava com ele, Gilson, perdi minha aliança, começamos a buscar lá no campo de futebol, onde joga uma bolinha, procurei, não achei, mas eu fiquei indignado. Eu me sentia assim, uma pessoa que estava desonrando a minha esposa, porque eu estava sem aliança. Olha só como é que é as coisas. Algo simples, tão pequeno, o detalhe, e às vezes nós perdemos por apenas um detalhe, as coisas dentro do nosso lar. Às vezes achamos que não tem nada a ver em pregar uma palavra e não pedir perdão. Tem muitas pessoas que têm que pedir perdão, o esposo com a esposa com o esposo, os pais com os filhos com os pais. É necessário pedir perdão para que Deus possa restaurar a família. Peça perdão, abraça, ame. Porque quando acabar a vida vai chorar e falar, por que eu não fiz quando tinha oportunidade? Oportunidade é quando está com vida. A honra é quando está com vida. Amar, queridos, eu entendo que amar é dar. Tá bem, Guto? Vou te usar aqui um pouquinho. É aquilo que ele não merece, eu tenho que amar. Jesus, quando morreu por nós, olhou assim, eles não merecem, mas eu vou morrer por amor. Então amar é isso. Eu só vou desprender as coisas da minha vida por amor. Eu só vou buscar dentro do meu lar reconciliação por amor. Pastor, eu amo minha esposa. Querido, se você ama de fato, você vai buscar se reconciliar com ela e com ele, com os seus filhos, para que tua família seja bem-sucedida, para que não tenha uma brecha nessa terra para o inimigo entrar. Aí eu perdi esse metal. Fiquei indignado. Mas eu orava o Senhor, me ajuda a procurar. E um belo dia, 16 horas e 40 minutos mais ou menos, eu estou sentado no sofá, e eu cismei de limpar a casa. Eu faço isso dentro de casa, eu tenho que honrar minha esposa. O homem também faz serviço doméstico. Sou aposentado, mas mesmo antes de aposentar eu já fazia também. Então, eu comecei, me instalou, porque eu comecei a orar, porque quando nós começamos a orar ao Senhor, buscar a palavra de Deus, Ele traz o seu rema para com a nossa vida, Ele traz a revelação na mente e dá aquele upo, vamos dizer assim. Aí instalou, varre a casa. Aí eu comecei o quê? A pegar a vassoura, um paninho molhado, isso porque não adianta varrer, porque a poeira depois sobe, as donas de casa sabem muito bem disso, e eu comecei a fazer isso, mas comecei o quê? A tirar o sofá, a tirar a raca de fora. Eu achei a aliança,
Interessante que quando você limpa a casa, por mais que você mora em casa baixa, 10 dias, 15 dias, por baixo do sofá você tem que limpar 2 ou 3 vezes ao mês, correto? Que não fica cheio de poeira, e depois que varre a casa de manhã, parece que não varreu a casa à tarde. Eu estou errado, irmãs? Me corrija, por favor. Me corrija, por gentileza. Então, se você varre de manhã, aí você olha assim, parece que eu não varri, parece que eu não tirei o pó, a poeira, olha só como está a poeira aqui na mesa. Isso é uma realidade. Imagine lá dessa mulher como estava, ao ponto dela não achar dentro da sua casa uma dracma, uma moeda pequena. E eu assim, quando varri tudinho, eu achei debaixo do sofá, debaixo de uma sujeirinha. Eu comecei a rir, por isso eu estou pregando essa palavra nessa noite. 3 meses eu perdi essa aliança e Deus me fez achar. Aí o Senhor falou assim no meu coração, está vendo? Um latãozinho. Mas olha a importância de honrar a tua esposa do lado do seu dedo, na sua mão esquerda. Então isso, com esses pequenos detalhes, há algo profundo que você precisa buscar. Então, queridos, olha só, essa mulher me ensinou muito a algo tão pequeno, mas foi algo tão profundo. E quero dizer que tristeza no coração, querido, não acha que isso é normal na sua vida. Ah, normal, eu estou triste. Não, que isso? Não permita que essa tristeza tome raiz no seu coração, para com isso. Ah, isso é normal, isso é natural, não. Não faça isso, não permita que isso aconteça dentro do seu lar, na sua vida, no seu coração. Primeira coisa, decida encontrar o que foi perdido. Segundo, valorize pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Como eu fiquei alegre desde que depois chegou em casa minha esposa. Achei aliança. Porque no dia que eu falei até que a morte nos separe, eu posso honrar desde sem aliança, mas a sociedade precisa ver você, meu amado irmão, que é um homem casado, há um homem de responsabilidade, há um homem que tem um respeito dentro do seu lar e que respeita a sua esposa também. Então isso tudo, a sociedade precisa ver, as pessoas precisam ver, os vizinhos precisam ver. Essa família que é um projeto de Deus, abençoada pelo Senhor. O vizinho precisa olhar, porque quando ela acha, a alegria toma conta do seu coração, ela convida quem? As irmãs. O grupo de oração. As irmãs que estavam do lado dela. Mas essa mulher me ensina que quando ela perde, ela não chama ninguém. Está escrito aqui que ela chamou alguém? Só chamou quando achou? Ou seja, culto de ação de graça. Não é verdade? Vamos colocar assim. Mas quando ela perde, ela não chamou ninguém, ela não comunicou nada com ninguém. Eu entendo que tem coisas particulares, você é com Deus. Só Ele que vai resolver. Amém? Ué, pode falar para mim, eu vou orar por você. Mas tem coisas particulares, que é você com Deus. Amém? Tem coisas que você tem que entrar no teu quarto. E lá o Senhor vai ver e vai te recompensar. Tem coisas que você precisa fazer. Amém? Valorize os pequenos detalhes. Ela poderia falar, tenho 9. Deixa isso daí, eu posso perder mais 2. Ficar com 7. A perfeição. É isso? Não. Posso ficar com 5. A graça, né, pastor? Não, posso ficar com 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, uau! Não, ela queria a totalidade de volta. Ela queria ter o seu, entendeu? A sua plenitude com Deus. Aleluia! 3, não aceite o caos como natural em sua vida. Como eu falei, não pensar que é normal uma vida de tristeza, de fracasso. Porque, querido, eu quero entender que isso não é uma promessa de Deus para nós, como servo do Senhor. Viver uma vida de tristeza, sempre está triste. Uma vida fracasso, eu vou aceitar isso, que isso? É ficar acomodado. É se incomodar, ficar acomodado, é sentar, ficar sentado, satisfeito. Para mim está bom isso aqui. Está normal isso aqui ou não, pode deixar. Não dá mais um passo à frente, ela nos ensina que ela não se acomodou.
Ela não ficou satisfeita e foi à luta em busca dentro do seu lar. Vou frisar sempre, ela perdeu dentro do lar dela. E dentro do lar ela buscou ela mesma, que foi ela que perdeu. Ela mesma buscou e ela encontrou com o auxílio do Senhor, porque a candeia acender é luz, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem que estar na nossa vida, dentro do nosso lar, todos os dias. Até porque quando você faz uma oração, você faz uma oração agradecendo a quem? Quem? Quando você vai se alimentar, você faz uma oração agradecendo a quem? E quando você fala Pai, o quê? Você aprendeu onde? Na palavra. Mas tem algo que tem que ser a mais, tem que ser algo a mais dentro do nosso lar. E quando Josué fala para o povo tirar alguns deuses, nós precisamos entender que tem alguma coisa que está o quê? Tentando tomar o lugar do nosso Senhor dentro do nosso lar. E essa mulher, ela passa para mim algo interessante, é que ela sabia da responsabilidade. E nós sabemos da responsabilidade que nós temos dentro do nosso lar. O filho sabe da responsabilidade. É necessário que o filho obedeça o pai? Sim, é necessário. Mas é importante que os pais sejam espelho para os seus filhos. Não só na maneira de educá-los, de falar, mas na postura dentro de casa. É necessário que os pais sejam verdadeiros naquilo que falam, se é sim, se é não. Não falar algo que venha maquiar, mas tem que ser o quê? Com nenhuma mentira, com nenhuma margem de mentira para os seus filhos. Para que eles possam enxergar os pais como verdadeiros homens e mulheres de Deus dentro do lar deles. Para que eles não vão lá do lado de fora buscar uma orientação, mas busca dentro de casa, sabendo que dentro de casa eles vão ter uma palavra de Deus, uma palavra de orientação. Mas é necessário que os pais também entendam isto, que viver dessa natureza tem que estar presente sempre com o Senhor, debaixo de uma cobertura. Essa mulher me mostra que, quando ela começa a buscar isso, dá a entender que era uma mulher de intercessão dentro do seu lar. E para nós, como homens, também nos dá a entender, nos ensina a ser esse homem intercessor dentro do lar sobre nossos filhos. A Bíblia não relata que essa mulher, ela tinha marido. Mas dá para entender que essa mulher aqui vivia uma vida totalmente pautada ao Senhor. Houve um descuido, mas ela busca o quê? Acender a candeia dentro do seu lar. 4, humilha-se para fazer mudança. Aquela mulher foi no lugar mais baixo, olhar no chão, debaixo da cama, precisou varrer, levantar a poeira que estava sentada. Muitas vezes, querido, varrer aqui, eu estava aqui analisando, dói. Tem coisas que doem na nossa vida. O evangelho é de choro, queridos. Esse evangelho é de dor, é de lágrimas. De falar para você que você vem aqui, que Deus vai te abençoar, vai te dar um carro do ano. Queridos, eu acho que eu estou mentindo para você. Acho não, estou mentindo para você. O evangelho é de renúncia. Esse evangelho aqui é de querer as coisas de Deus, do seu reino. E quando nós buscamos o reino, colocamos a justiça do Senhor em primeiro lugar, as demais coisas é acrescentada. Deus sabe o que vai fazer na minha vida. Desde o momento que eu coloco o seu reino e sua justiça em primeiro lugar, Ele sabe como vai me conduzir. As coisas que vão começar a dar errado, sair do lugar um pouquinho, Ele vai ajustando, porque o reino e sua justiça está em primeiro lugar. Essa mulher aqui passa para mim que ela tinha sede e fome de justiça. Ela tinha sede e fome de justiça. Ela queria mais algo de Deus. Ela se humilha diante das coisas. E às vezes nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Às vezes nós temos que nos humilhar assim como o pai, chegar para o filho: errei, me perdoa. Errei nas minhas palavras, na minha conduta. E ninguém é perfeito, mas tem que reconhecer o erro.
mas sim buscar cada dia essa perfeição em quem? No Senhor. Buscar que realmente errou, mas não quer mais cometer o mesmo erro. Até porque, queridos irmãos, pais, os nossos filhos, nós estamos o quê? Preparando eles para que amanhã eles casem e tenham a sua família. E eles vão olhar para nós, ver segurança que vale a pena casar e construir, ter uma esposa, ter um esposo e ter uma família. Nós somos espelho, pais. Às vezes nós queremos exigir muito dos nossos filhos. São diferentes em casa. 5, cada pensamento é diferente. A cabeça é diferente, até porque eu sou o menor da casa. A deles vem um pouquinho, os caras tudo alto. Mas a autoridade em casa, eles têm que olhar para mim, não uma autoridade que mete a mão na mesa e bate, grita, que berra, mas é uma autoridade que tem uma palavra de direcionamento para eles. E nós exigimos muito dos nossos filhos que eles usam a mesma roupagem. Não, diferente tudo. Talvez 70% eles vão ser como eu, mas 30% eles vão ter que aprimorar o caráter deles, deixar que Deus desenvolva o caráter na vida deles, para que eles sejam homens maduros dessa terra. Até porque um dia nós vamos partir, homem, pai, mãe. Eu quero entender, e sempre aprendi que é os filhos que enterram os pais, e hoje nós estamos vendo muitos pais enterrar os seus filhos. E vou chegar, filho, a você, como nós ouvimos aqui, para que Deus prolongue os teus dias de vida, que é honrar pai e mãe, mas o pai, eu quero continuar falando, nós exigimos muito dos nossos filhos, para que eles sejam homens de verdade ou mulheres de verdade e valor, não é isso? Mas precisamos nós, como pais, ter um cuidado dentro de casa, ser dirigente em todas as formas, para que eles possam crescer e amadurecer. Decisões eles vão tomar na vida deles, mas ele olhando para nós, vão aprender que as decisões ela tem que ser a base da palavra. Amém, queridos? Aos filhos, por mais que quando o pai fala um não, honra. Por mais que os pais falam não, honra. Porque é simples, é fácil quando é um sim, e aos pais o cuidado com o sim com seus filhos. Há o cuidado que os filhos assistem na internet. Há um cuidado em todo o tempo com seus filhos pequenos. O negócio está sério. O inimigo está destruindo muitas famílias e famílias cristãs. 5. Seja diligente na sua procura, já falei, Kevinho. E eu quero encerrar aqui minha fala, porque eu vinha falando de forma assim, não organizada no texto que eu coloquei aqui, mas dentro do que eu ia falar, 6 tópicos eu falei aqui, pregando para vocês. Não aceite a perda de braços cruzados. Ela perdeu a moeda, mas não perdeu a sua casa. Billy Graham diz assim, dentro do que você está falando, pastor, o senhor não conhece a minha luta, não conhece a minha batalha espiritual dentro da minha casa. Mas Billy Graham, nas suas palavras, diz assim, algumas pessoas vão conhecer Jesus através das batalhas que você venceu. Por isso, não esconda as suas cicatrizes. A luta sempre vai deixar uma marca. Sempre vai deixar uma cicatriz. E a luta que você está enfrentando dentro do seu lar, lute pela sua família. Busque uma orientação de Deus. Que esse ano de 2026 faça tudo que você ouviu em 2025 aqui, nos domingos, nos primeiros domingos de cada mês, pela manhã e pela noite. Coloque em prática. E depois você vai vir aqui testemunhar o quanto Deus fez na sua família. Essa mulher aqui, ela perde, mas coloca em prática. Ela não ficou pensando que isso tudo estava normal na vida dela. Que Deus continue nos abençoando.
falando no nosso coração mais e mais. E que o Espírito Santo de Deus esmiuça no nosso coração o que nós ouvimos nessa noite. Decida encontrar o que foi perdido. Valorize os pequenos detalhes. Não aceite o caos como natural em sua vida. Humilhe-se para fazer mudança. Seja diligente em sua procura. Acenda a candeia. Que Deus seja o primeiro na sua família. Que Deus seja o primeiro em todo o tempo na sua vida, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa. Estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo em crise. O mundo está em crise, mas o Senhor não entra em crise. Nós servimos um Deus que Ele pode todas as coisas. Um Deus que, através da sua palavra, tem poder e mostrou, no vale de ossos secos, mostrou com o seu Filho Jesus Cristo, através da morte de Lázaro. Como pode um morto ouvir a voz? Morto não ouve. Não é isso? Quando nós vamos a um velório, morto não ouve mais, mas ouviu a voz de quem? Do Deus que tudo pode. Como pode ossos sequíssimos, que um dia riram, choraram, tiveram dor, brincaram, tiveram famílias, mas não estava mais vida, sequíssimos. E o Senhor manda o profeta lançar uma palavra, e o profeta lança, e aqueles ossos tiveram vida. Essa passagem o Senhor estava falando para Israel futuro, numa restauração de Israel, para você entender o contexto. Então, querido, o que Deus pode fazer na sua família? Será que Deus é limitado? Será que Deus não pode transformar a sua família? O que você perdeu dentro do seu lar? Não tem mais a harmonia que tinha outrora, o respeito, não há mais alegria, não há alegria no seu coração mais, aonde a família se reunia, a roda de papo de conversa, era só falando sobre de Cristo. Hoje a família não senta para conversar. Hoje o telefone celular tomou lugar do diálogo. Eu falei aqui, pregando quinta-feira, que diálogo são duas palavras, dia e logos. Logos é a palavra e dia é o dia. Então, que você em todo tempo, na sua família, sempre tenha a palavra. Entenda isso. Um dia você ouviu a quem a palavra de Deus se converteu. Olha o poder de Deus. Que às vezes nós olhamos para quem está do nosso lado, dentro do nosso lar, e condenamos. Achamos que não tem o quê? Jeito. Mas quando eu olho para mim, tem jeito. Porque o Senhor fala lá no Velho Testamento para os pais: falarás, incutirás para os filhos. Ou seja, a lei. A questão toda, o problema todo é que nós não queremos falar da palavra dentro do nosso lar. E como Deus, Ele quer bradar dentro do nosso lar, como Ele quer bradar dentro do nosso lar, se não tem mais o momento da sua palavra dentro do nosso lar. Como nós queremos mudança dentro do nosso lar, que Ele quer mudar o nosso lar. Se não há mais lugar, o tempo de qualidade para a sua palavra. Quando o povo estava vivendo 70 anos nos cativeiros, foi profecia que estava se cumprindo. Quando estava voltando, quando ouviram a palavra do Senhor, choraram. 70 anos vivendo na Babilônia. Antes de viver na Babilônia, não queria dar ouvido ao Senhor. O Senhor falava acerca dos profetas, Jeremias, tantos outros. Deus queria ser o Senhor do seu povo.
Deus quer ser o Senhor do seu lar. Quando Josué falou, olha, eu e minha casa serviremos o Senhor, não vai ter um outro Deus que vai dar norma, diretrizes e orientação dentro do nosso lar. Vai ser o Senhor, Jeová, o Avé. Porque Deus, querido, volto a falar, aonde que Deus não pode entrar no seu lar? O que Deus não pode fazer na sua vida, na sua esposa e nos seus filhos? Deus sempre vai usar um como instrumento, como usou Josué, como usou ali o profeta para profetizar. Ele quer usar você como canal para dentro do seu lar. Ele quer usar você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, ei jovem, você que está aqui, seu pai, sua mãe não é cristão, Deus quer te usar para alcançar eles também. Aleluia! Quando o Senhor falou para o profeta, o Senhor estava falando do avivamento, ossos secos. Deus quer te avivar, quer me avivar nesses últimos dias. Ei, eu creio que Deus tem pressa, que o nosso coração seja um coração avivado dentro do nosso lar. Aleluia. Ah, queridos, eu confesso para vocês, como aprendi muito com essa palavra. Você ouviu de um filho assim, hoje não quero para a igreja. Eu ouvi isso hoje. Aí eu vou tomar um banho, estudando para pregar. Tomei um banho, e Deus vai lá e fala com ele. E Deus me deu palavras. Posso conversar contigo? Ele, sim, pai. E eu comecei a falar algumas coisas que eu falei com a igreja hoje à noite. Meu filho, se você ficar prostrado, se você continuar assim, como você quer caminhar com Cristo? Se você não está dando o primeiro lugar para Ele agir na sua vida. Mas é necessário que você fale com Deus, abra esse coração. Porque não tem coisa nem nada que nós possamos ocultar de Deus, queridos. E eu falei isso para ele. Deus conhece tudo. Deus já sabe o que vai sair dos nossos lábios. Deus já sabe o que nós vamos pronunciar para Ele, Augusto. Então por que nós não abrimos nosso coração para que Ele possa entrar e transformar a nossa vida? E eu falei isso para ele. Mas que Deus te abençoe. Deu um beijo e vim para cá. Agora quem vai agir se Deus te usar como canal? Ei, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus quer te usar como canal, pai. Não te chegar e dar uma palavra em cima pesada sobre aquela vida, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, minha irmã. Mas dê uma palavra de amor, de carinho, porque nós temos um pai que nos ama. E como eu tenho aprendido que a palavra do Senhor diz que o seu cajado me consola. Não é que Deus bate em mim. O cajado é a palavra. Aleluia. Ele é o pastor. Será que ele chega na ovelha batendo pela você tem que me obedecer, pega o cajado e... Ah, mas pastor, a Bíblia fala que tem que pegar a vara e bater na criança, como eu aprendi. A vara, Deus falou muito no meu coração, é educar na palavra. Aleluia. Oh, eu quero meu lar restaurado, mas a palavra tem que estar no meu lar. Ei, tu quer vitória? Quando Deus falou isso no meu coração, que a vara é a palavra para educar, eu chorei muito essa semana. Porque, querido, quando nós, qualquer um de vocês, quando nós debruçamos na palavra para estudar, mas estudar não é só ler, porque muitos têm lido a Bíblia 3, 4, 5 vezes, mas não entendem ela. Mas quando nós buscamos, pedimos ao Senhor, Ele traz a palavra rema, revela para nós. Sabe por que eu chorava?
Porque na minha ideia, na minha ignorância, conhecendo a verdade, eu pegava a vara e nos meus filhos. Qualquer coisinha, eu pá, 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 pá. Certa feita, eu fiz isso no um dos meus filhos. Questão de ética, eu não vou falar o nome. E a igreja era aqui do lado. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu estou dando uma orientação para você. É aprendizado. Você que tem filho pequeno. Aí Deise me chamou. Eu, pastor, não tem vergonha de falar, não, hein? Filho, com esse jeitinho dela educado, amorosa. Filho, faz favor. Olha as perninhas de fulano. Estava sangrando. Aí, fui lá ver a vara que eu peguei para dar a correção. Como ali era escuro, hoje tem ali o portão do estacionamento. Eu peguei uma vara de roseira cheia de espinho. Aí eu digo, isso é a vara para corrigir? E eu aprendi que dali, em casa, era só diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. E essa semana o Senhor falou sobre vara. É educação na palavra. Educar na palavra. Porque Deus falou assim, já falei aqui no estudo bíblico, o Zé Ricardo estava até dando. Eu estava espancando o projeto que é de Deus. Pastor Antônio, você passa a espancar, toda hora quer bater, a criança não para, que a criança, você já foi, eu fui criança. Ué, fui criança. Criança para, não. Mas criança vai ficar sentada quando você mostrar para ela, educar ela, conversar com ela. Às vezes o adulto não fica parado. Às vezes o adulto não fica sentado nem para ouvir a palavra de Deus. Sabe, querido, quando nós aceitamos a Cristo, viemos cheio de mazelas, cheio de carrapicho. Sabe quem vai nos educar? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vai nos educar no padrão de Deus, que é a palavra. Vai falar para cada um de nós, o que você fazia era pecado. Hoje tu não pode fazer mais. E vai começar a criar no nosso coração o desejo e o prazer de sentar e ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra do Senhor. A fé que você tem, ela só vai crescer você sentado ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia fala, Jesus sempre falou em Apocalipse, fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. No original diz assim, quem está atento, ouve a palavra de Deus. Então ouvir, quando eu preciso ouvir, eu preciso estar atento. A mesma coisa quando eu tenho que estar pronto que no ouvir, tardio no falar e no irá. Eu tenho que estar pronto no ouvir. Às vezes quando eu não quero ouvir, eu interpelo. Vou dar um exemplo, pastora Marta, a senhora me permite? A pastora Marta está falando comigo, eu falo, aí interrompi ela porque eu não quero ouvir. E assim dentro de casa, nós temos que estar pronto para ouvir o filho falar, eu tenho que estar pronto a ouvir, se eu interpelar, é porque eu não quero ouvir ele. E às vezes nós pais queremos ter a verdade em tudo, e nós aprendemos muito com nossos filhos. Porque nós somos uma família e um projeto de Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Ô Senhor, como nós precisamos de Ti. Como precisamos aprender com o Senhor a lidar com situações. Como nós precisamos de uma orientação. As coisas a cada dia estão ficando complicadas. Mas como a família é um projeto Teu, queremos declarar que cada família aqui, seja Silvério, a Silva, seja Castro, Ferreira, Vasconcelos, seja Almeida, Senhor Lima, meu Deus, quantas famílias lindas,
como tem homens e mulheres que o Senhor resgatou, e nós como projeto teu. Há uma luta constante de um inimigo que não quer ver essa família, Pai, estruturada na rocha que é o Senhor, fundamentada na tua palavra, Senhor, uma família vitoriosa, porque na tua palavra, Senhor, tu acalmou até uma tempestade. Ah, Deus, tua palavra tem poder. Que um dia nós ouvimos e assim nos aceitamos a ti como Salvador. E hoje ainda estamos sendo transformados pela tua palavra, lapidados pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, esteja no nosso lar. Que 2026 seja um ano diferente. Mas o ano ainda não acabou. Mas que a partir de hoje, vamos colocar em prática, vamos reunir a família. Vamos sim, Deus, orar pela família. Vamos jejuar pela família, pela nossa família. Vamos ler palavras. A palavra recitar, um provérbio, um salmo, palavra de salvação, do céu. Ah, Senhor, de arrebatamento, de vida cristã, uma vida com o Senhor voltada para ti. Nos perdoa. Se temos, Deus, temos tido descuido de não fazer o certo e que perdemos algo e achamos que é normal, não tem nada a ver, queremos recuperar o tempo perdido. Nos ajuda, que algo novo aconteça em nós, um novo tempo, um tempo sim na nossa família, em cada lar. Abençoa, Senhor, abençoa o meu irmão, minha irmã, os jovens, os adolescentes, as crianças, os senhores, todos sejam abençoados. Que a IMO 42 seja ela abençoada, a família IMO 42, seja toda ela abençoada, e que todo mal, tudo que não provém do Senhor, seja lançado por terra. Há poder no teu sangue, Cristo, há poder no teu sangue para repreender a fúria do inimigo, e todas as brechas sejam fechadas pelo poder do teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus.